Bom. Então, o assunto dessa semana, viu, Faria? Educação infantil. Isso. É um assunto que mexe aí com as famílias, né? Opa. Porque hoje a gente não tem uma estatística firmada, mas a gente pode dizer, sem sombra de dúvidas, que quem ainda não tem filho, um dia pode ter, mas pelo menos filho já foi. Né? Ou é, né? É verdade. Então a gente pode abordar esse assunto aí com todas as propriedades, porque as pessoas de alguma forma estão envolvidas com ele. Exatamente. E como a gente sabe, viu, Faria, criar filho não existe manual de instrução, porque senão seria uma beleza. Só tem orientações, né? Só orientações. Sempre aparece um para dar uma dica, né? Sempre. E geralmente quando aparece é uns palpiteiros. É a comadre, é a vizinha, é o parente. Você está entendendo? Mas em suma, viu, Faria, a questão central hoje da educação infantil, ela está nos pais, tá? Na questão da culpa que os pais têm muitas vezes de terem que trabalhar, viu? E aí eles esquecem que quem manda em casa são os pais. E passam toda essa autoridade de mando para os filhos. Então o que está acontecendo hoje, Faria? Uma inversão. Uma inversão de valores. Porque quem tem seu rei dentro da casa é papai e mamãe. Hoje quem é o rei dentro da casa são os filhos. Eles é que estão querendo mandar na família. Tudo por uma questão de culpa, de sentimento de culpa que os pais estão tendo pelo fato de terem que trabalhar, tá? Então aí fica aquela questão de sentimento, ah, meu Deus, coitadinho do meu filho, não tem a nossa presença e tal. Mas o filho ele tem que entender o quê? Que papai e mamãe eles têm que trabalhar. E a gente tem que entender também, Faria, os pais têm que entender que a atenção que eles dão para o filho não é questão de quantidade, não é uma questão quantitativa, mas sim de qualidade. Ou seja, tá? Falar certo não Exato, certo, né? exato. Está ali no momento que você está com o filho, aproveitar aquele momento, sem culpa, tá? Porque quando os pais se sentem culpados, eles passam isso de uma forma muito clara para os seus filhos. Ou seja, são os problemas da vida moderna, né, Fernando? Exato, Porque é um problema geral. Antigamente a mamãe ficava dentro de casa, cuidando dos filhinhos, aquela coisa toda, e o papai trabalhando. Exato. Hoje, os dois trabalham. E aí dividir essa responsabilidade e ao mesmo tempo mostrar para os filhos que ainda ausente de dentro de casa, os pais ainda mandam, hoje que é o grande problema. Exatamente, viu, Faria? É aquela questão da gente lembrar que o patrão é que tem o dinheiro, portanto é ele que manda. E os pais têm que entender isso, tá? E outra coisa também nessa questão é que o pai, a figura paterna, aquela figura da autoridade paterna, ela está sendo meio que encoberta. Ela está se perdendo aquela noção de autoridade. Porque a criança hoje, viu, Faria, ela não sabe quem é que manda ali dentro da relação de pai e filho. Então ela está muito confusa. E os pais também estão bastante confusos. E a autoridade, Fernando? Quando a gente observa que a autoridade está sendo desviada para a escola, isso também não atrapalha ali aos pais perdendo essa autoridade sobre os filhos? Ô Faria, a questão da escola, o que a gente tem que entender é o seguinte, a escola ela não é a educação social que a criança vai ter. Ela vai dar para a criança apenas uma educação bem técnica. É isso que os pais têm que entender. Então os pais não podem ficar jogando essa responsabilidade da educação social para cima da escola, porque senão as coisas estão complicando. E o pai tem que deixar o quê? De ser banana dentro de casa. O pai ele tem que começar o quê? A mostrar que ele é pai, que é autoridade. Por quê? Porque a figura do pai, o Faria, de forma antropológica, se a gente for ver a origem das coisas, a figura do pai, ela representa o quê? Primeiro, a ordem, ela vai representar a disciplina, a autoridade e o limite que a criança tem que ter. Então, quando esse pai, ele começa a ficar com a figura dele, a função paterna dele, vamos dizer assim, eclipsada pela mãe, abalada pela mãe, ou abafada pela mãe, todos esses 4 itens que eu falei, ordem, disciplina, autoridade, limite, vai ficar comprometido naquela criança. Você está entendendo, Faria? Então isso é muito lamentável. E quando a mãe absorve o que seria essa responsabilidade do pai? Porque aí, no caso, estando junto ou não, pode acontecer da mãe ser o pai também dentro do lar. Então, e a criança vai saber administrar isso, assimilar isso? Olha, por uma questão, viu, o Faria, antropológica, é uma coisa que já vem lá desde os nossos antepassados, vem lá da
Idade da Pedra, quando tinha lá o pai e a mãe na caverna, o pai saía para caçar e a mãe ficava ali com as crianças e interagia junto com outras mães. Então o que acontece? A figura paterna, ela é uma coisa que está implícita no inconsciente de cada criança que nasce. A criança hoje, ela já nasce com essa figura paterna gravada no inconsciente dela. Tá certo? Como que tem que ser? Então, quer dizer, aquele pai que não tem autoridade, que a mãe, por exemplo, ela desconsidera a figura do pai, muitas vezes porque separa. Hoje o que acontece, Faria, é que está tendo muita separação de casais. Então, o que as mães fazem? Muitas vezes a mãe que fica com a guarda do filho, ela começa a menosprezar a figura do pai. Falar, seu pai não vale nada, seu pai... mesmo? Seu pai não vale nada, que é a coisa toda, fica menosprezando. Isso que ela faz, que a gente chama de alienação parental, tá certo? Que é passível de punição, isso aí é um tiro que ela está dando no próprio pé dela. É como se ela pegasse um revólver e atirasse no dedão do pé. Porque isso, a médio e longo prazo, vai começar a dar problema para ela. É porque essa criança vai crescer, vai ter a sua própria opinião e isso é que pode fazer a diferença. Exatamente. Então a criança, por exemplo, os pais são separados, a mãe tem que falar, mesmo que não seja, viu, Faria? Mesmo que o pai seja um safado, seja lá o que for, mas ela tem que falar para o filho o seguinte, o seu pai é um homem trabalhador, ajuda a pagar suas contas, deixar isso bem claro. E seu pai é um homem correto, você entendeu? Procurar, você entendeu? Mostrar aquela figura paterna que ela tem valor. Estando ausente. Mesmo estando ausente. Agora, quando a mãe ela desconsidera o pai, ela eclipsa o pai, ela camufla o pai, aí a criança vai ter problema. Inclusive eu trouxe aqui uma estatística que tem nos Estados Unidos, que soltou, se você quiser eu posso falar. Não, nós vamos falar, mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar o pessoal curioso então, Isso. Que o tema hoje é um tema que promete educação infantil, e aí você que nos assiste, você pai, você mãe, pai e mãe, ou seja, acompanhe daqui a pouquinho. Então essa estatística é muito importante. O que o Fernando trouxe, a gente estava comentando nos bastidores aqui, mostra realmente o que é hoje a realidade de ser pai, de ser mãe, como que tudo isso acontece. Então, nós vamos para um intervalo comercial, com nós essa estatística que ele trouxe aqui com relação à questão dos pais. Como é que é essa estatística, Fernando? Faria o seguinte, essa estatística oficial recente lá nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos ele se preocupa muito com essa questão familiar. Tá? Não é igual no Brasil, que o governo não está nem aí para isso. Então, lá nos Estados Unidos, essa estatística chegou à seguinte conclusão. 90% dos filhos fugidos que fogem de casa eram de famílias sem pai. 70% da criminalidade juvenil provém de famílias de pai ausente. 85% dos jovens presos em presídios federais e estaduais lá nos Estados Unidos são provenientes de famílias sem pai. E 63% dos jovens suicidas, olha só, Faria, suicidas, têm pais ausentes. Tá? Olha, Fernando, eu vou fazer o seguinte, eu vou até pedir para você repetir esses dados, porque são dados importantes que refletem hoje a realidade não só dos Estados Unidos. Daqui também. De todo o planeta até. E como o Fernando está dizendo, como lá a questão familiar realmente é uma questão bastante emblemática lá para eles, que eles avaliam isso, eles consideram essa questão da família lá, então é importante, Fernando, repetir esses dados. Então vamos lá, 90% dos filhos que fogem de casa eram de famílias sem pais. 70% da criminalidade juvenil provém de famílias de pais ausentes. 85% dos jovens que se encontram presos em presídios federais e estaduais são de famílias sem o pai. 63% dos jovens suicidas têm pais ausentes. Fernando, analise então cada detalhe, cada item. Aqui, ó. O primeiro. Então vamos ler. Filhos que fogem de casa. Por quê? Porque o americano ele é um pouco diferente do brasileiro, viu? Nessa questão. Eles são muito independentes. Então quer dizer, quando o menino lá, por exemplo, tem uma mãe esquisita, geralmente mãe alcoólatra, que mexe com droga, usuária de medicamentos, esses filhos fogem. Geralmente porque não tem pai em casa. Então, como é só a mãe e o filho, eles estão indo embora. Vão para o mundo, como se diz.
Porque lá nos Estados Unidos, menino de 14 anos já pode arrumar emprego, pode trabalhar em barzinho, nisso, naquilo. Então, quer dizer... Sempre lembrando que pode arrumar, mas também está passivo de punição lá. Não, a partir dos 14 anos nos Estados Unidos, o moleque que cometeu um crime, ele vai preso. Não tem choro nem vela. Agora, 70% da criminalidade juvenil provém de famílias de pai ausente. Exatamente. Tem orientação? Não tem, porque, igual eu falei antes, gente, a figura do pai, ela simboliza a figura da autoridade e do limite. Quer dizer, não tem o pai, a criança vai para o mundo. E aí não tem limite, junta com outros. Sabe disso, né? Exato. Acaba acolhendo essa pessoa. Isso, aí vai fazer besteira lá de tentar assaltar, vai preso. 85% dos jovens que já estão presos, aqui eu digo o seguinte, jovens que já estão presos lá nos Estados Unidos são jovens a partir dos 16 anos. Já tem presídios lá que a molecada fica confinada lá. Vaga garantida, né? Exato. Novamente, família sem pai. Por quê? A questão da autoridade, do limite. 63% dos jovens suicidas têm pais ausentes. Tá? Não tem a figura paterna. No caso aí a depressão bate nesse depressão. 63%, que é muito alto o índice. Essa questão aqui de suicida, 100%, viu, Faria, das pessoas que se suicidam, elas já estão passando pela depressão, já estão no episódio de depressão. E já naquele estágio bastante avançado. Naquele estágio bastante avançado. E como não tem pai, naturalmente é aquele indivíduo que às vezes não tem plano de saúde. Lá nos Estados Unidos o plano de saúde, a questão de medicina lá é muito cara. Então, quer dizer, se não tem pai dentro de casa, é sinal que eles não têm uma renda boa. Então a mãe não pode buscar o tratamento com psiquiatras. Fernando, trazendo esses dados aí dos Estados Unidos aqui para a nossa realidade, é pior ou um pouco melhor do que lá? Ó, eu imagino que se o governo aqui no Brasil tivesse coragem de fazer uma estatística dessa, através do IBGE, eu acredito que os dados nossos seriam bem piores. Tá? Porque aqui no Brasil tem a questão da maioria dos 18 anos, que a pessoa não pode ser punida antes disso, não pode ser processada. E aqui no Brasil a gente sabe que tem muito adulto que fica agenciando essa meninada para poder cometer crimes, tá certo? Então eu imagino, viu, Faria, que no Brasil essa situação seria bem pior. Porque é sempre importante ressaltar que a política social hoje no Brasil, principalmente quando se envolve a questão do menor, ela é muito ausente, né? Exato. Falta muito ainda para chegarmos a uma situação de qualidade se comparando ao que os países do primeiro mundo hoje oferecem em termos de educação, de assistência, de apoio, principalmente para a moçada infanto-juvenil. Isso. E aí entra a questão do governo novamente, porque o governo no Brasil, viu, Faria, ele está muito voltado para a área do assistencialismo, né? A gente não está aqui criticando essas coisas do governo, mas você vê, é muito assistencialismo, é Bolsa Família, é Bolsa não sei da quanto, você entendeu? Então, quer dizer, em vez de ele focar mais na educação primária, que é a mais importante, aquela educação do jovem. A inicial. Inicial. Quer dizer, hoje a gente vê professores, por exemplo, Faria, aqui em Minas, vamos olhar lá no Nordeste, que os políticos sempre falam que estão olhando para o Nordeste, não estão olhando nada. Porque tem professores lá no Nordeste que nem salário mínimo estão ganhando, que é aquela educação infantil, quer dizer, de 7 até os 14 anos, que é a mais importante. Então, quer dizer, o governo brasileiro não tem olhado muito para essa educação inicial nas escolas, que poderia ajudar bastante. Sem sombra de dúvidas. Bom, Polícia Notícia hoje com o Fernando Vieira Filho, abordando justamente essa questão da educação infantil, que é um assunto, mais um assunto bastante importante, bastante polêmico, que mexe aí justamente com a questão família. Exatamente. Né? Que é o grande problema hoje, você ter essa estrutura familiar de acordo com o que é necessário frente aos grandes problemas hoje enfrentados aí, né? Frente aos grandes problemas hoje encontrados pela vida moderna.